Alô, boa tarde a todos. Temos hoje o privilégio e a alegria de receber a acadêmica Heloísa Teixeira, professora emérita da Escola de Comunicação da UFRJ, formou-se em Letras Clássicas pela PUC do Rio, fez mestrado e doutorado em Literatura Brasileira pela UFRJ e pós-doutorado em Sociologia da Cultura na Universidade de Colômbia. É diretora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, onde coordena o Laboratório de Tecnologias Sociais do projeto Universidade das Quebradas. Tem inúmeros artigos publicados nas áreas de arte, literatura, feminismo, cultura digital, cultura da periferia e políticas culturais. Foi eleita para a Academia Brasileira de Letras em 2023, onde ocupa a cadeira número 30. Com vocês, Heloísa Teixeira. Obrigado, boa tarde a todos. Tá ligado? Tá. Quando o acadêmico Geraldo Carneiro me chamou para essa mesa, eu fiquei pensando o que eu ia falar, e eu me lembrei de uma experiência muito recente que eu tive com as feministas atuais, as meninas da internet. Eu sou feminista desde os anos 60, convicta. E passou um tempo, quer dizer, foi aquele furor e tal, coisa, eu não era muito ativista, mas eu militava, as passeatas, essas coisas. Depois, grupos de conscientização, que tinham muitos, né? E eu me engajei mais no feminismo, foi nos anos 80, quando se instalou aqui uma área de saber nova, uma área de conhecimento nova, chamada estudos feministas, ou então estudos de gênero. Aí passou a ser uma área reconhecida academicamente. Eu estava exatamente fazendo meu pós-doutorado, quando isso surgiu nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, e foi um momento de uma efervescência, de uma paixão absurda, porque as mulheres reivindicavam o direito de interpretar. Então se discutia Marx, se discutia Freud, ninguém prestava, só as mulheres, era um delírio. Então, mas era muito bom, era muito animado, discutia-se os currículos, a universidade toda parava, porque o currículo só tinha autor homem. Aí era uma coisa fantástica. E a academia americana, norte-americana, conseguiu um espaço institucional legítimo, que são os departamentos de estudos da mulher, feminista, de gênero, enfim. Aqui no Brasil isso não aconteceu, porque foi um momento bem complicado o nosso feminismo. Ele foi fulminante, foi muito importante, mas foi completamente diferente. Enquanto nos Estados Unidos, nos anos 60, e na Europa, as mulheres reivindicavam direito ao corpo, direito à liberdade de expressão, direitos iguais no trabalho, contra a violência, pró-aborto, etc. No Brasil, isso não podia acontecer. A gente estava em plena ditadura militar. Era um momento muito conservador, ninguém ia falar de liberdade sexual, dessa coisa, porque era preso. Tinha um foco muito grande em comportamento, por exemplo, tropicalismo. Caetano, Gil foi preso, não era por serem comunistas, era por problema de costumes mesmo. Então isso era um item importante na ditadura, como repressão, os direitos da família, né? Então, aqui a gente tinha essa. É engraçado porque eram 3 ondas contra o feminismo aqui. Primeiro era da ditadura, seu aspecto conservador e defesa da família, etc. O segundo era da esquerda. Essas meninas, quer dizer, na época eu era menina, essas mulheres, elas eram de esquerda, geralmente, porque naquele momento também todo mundo era de esquerda, se era pró-ditadura militar ou contra. Se era contra, era de esquerda. Essa linha de esquerda e direita me parece que nunca foi muito clara, né? Mas naquele momento era uma oposição grande contra a ditadura ou nada. Então teve aquele momento, a esquerda era contra, porque a esquerda achava que atrapalhava o movimento, o projeto de transformação social que ela estava engendrando. Então a coisa da mulher podia esperar até que se acertasse o socialismo,
para então entrar o tema das mulheres, que era apressado e estava atravessando uma luta válida e prioritária. Então, a esquerda era contra, e a gente tinha, para esses temas complexos, como aborto e etc., uma entidade importantíssima, que era a Igreja. A Igreja no Brasil, naquela época, era progressista. E ela abrigava movimentos, ela era um instrumento contra a ditadura muito sólido e muito apoiando causas. A teologia da libertação já daqui a pouco aparece. Enfim, era um campo político muito solidário à esquerda. Então, como é que você ia mexer naquele momento com a Igreja? Ia começar a levantar bandeira de aborto e criar um conflito com a Igreja. Então, também caiu essa coisa. E as mulheres ficaram muito, na minha geração, muito sem espaço de ação, porque não podia por causa da esquerda, da ditadura e da Igreja. Então, o feminismo no Brasil ele foi muito diferente. Ele não foi libertário, ele não levantou questões pessoais, levantou muito pouco. Ele se amarrou, e foi muito importante, nesse sentido, em questões institucionais. Então, tinha conselhos em todos os estados, as delegacias da mulher foram criadas, eram instituições que não tem no resto do mundo. O Brasil inventou vários desses polos de política formal para defender leis, defender projetos, mas era tudo no âmbito institucional, enquanto que aquela coisa das marchas, isso no Brasil esfriou por conta desse contexto estranhíssimo que o feminismo viveu logo nos seus primeiros anos, né? Então, eu era essa feminista aí e descobri o direito de interpretar, como eu falei, e aí, sim, aí eu me engajei. Eu vesti a camisa e fui para a universidade brigar por esse direito de interpretar, por uma nova epistemologia, porque o que mais as feministas procuravam, diziam, era o seguinte: a gente trabalha com um paradigma de conhecimento masculino e branco. Marx, Freud, né? Tudo por aí, tudo é branco, a Igreja e tudo masculino. Então, a experiência e o conhecimento é produzido pela experiência social. Então, esse conhecimento é muito vinculado à experiência social masculina, que é a grande demanda para que se produza conhecimento. E a experiência social das mulheres ainda não havia sido traduzida em saber, em conhecimento, como a universidade, naquele momento, desejava. É um campo disciplinar novo, né? E foi reconhecido. Aqui no Brasil, por causa dessa falta de nitidez do feminismo nesses primeiros momentos, é interessante, porque nunca tivemos, em lugar nenhum, agora tem na Bahia, um departamento de estudos feministas. A gente não tem isso institucional. A gente tem estudos feministas na Faculdade de Letras, na Faculdade de Economia, na Faculdade de Física, tem muita interessante, na Faculdade de Sociologia, cheia de feministas, né? mas são enclaves em outras disciplinas. Ele não é reconhecido como uma área autônoma de saber. Então, a gente até hoje não tem na Bahia, que em termos de raça e de gênero, é pioneira em vários sentidos, mas eu fiquei militando na universidade em defesa disso, dando muito curso, escrevi bilhões de livros completamente na coisa agora, como é o nome? Covid, na epidemia. Na epidemia agora, eu fiz 6 logo de uma vez, completamente querendo divulgar essa teoria, divulgar as outras feministas, enfim, jogar esse saber na rua, porque eu acho que vai ser muito importante quando você conseguir ter um saber estabelecido, promovido por uma experiência social à margem, quer dizer, diferente. Não é que se conteste a epistemologia masculina, mas uma nova perspectiva pode ser interessante. Isso na biologia é muito visto. Tem o famoso caso dos gorilas, que a zoologia tinha uma definição de animais já toda formalizada, e o gorila tinha seu biotipo lá todo estudado, analisado e fixado. Aí foi uma bióloga, uma zoóloga,
fazer campo com coisa. E ela viu que o gorila tinha uma gorila. E que a gorila tinha gorilinhos. Isso passou incólume pelo olhar masculino. Ele viu a raça, era universal o padrão do gorila homem. E então ela viu isso e viu que o comportamento oscilava muito. A relação entre os três fragilizava, fortalecia. Era muito relacional essa coisa. Não era o gorila, não existe. Existe a gorila e o gorilinha. Então, são três paradigmas, três fatos científicos pouco diferenciados. Então, no caso da zoologia, por exemplo, nunca mais o gorila apareceu como universal. Mas a gente ainda continua com o saber masculino universal muito crente. A nossa formação acadêmica toda é marcadamente eurocêntrica, masculina e branca, né? E agora está começando esses levantes para poder abrir para outras epistemologias, para outros, enfim. Não é por aí que eu vou entrar. Mas então eu estava na universidade fazendo meu trabalho e muito triste. Quando eu digo a geração dos anos 60, 80. A gente estava muito triste porque não conseguiu criar uma nova geração feminista. Porque aí veio um papo do pós-feminismo, já está tudo resolvido, tem presidente da República mulher, CEO de bancos internacionais mulher, está tudo feito. E não era bem assim, as mulheres, a progressão de assassinato, de feminicídio aumenta, né? Não é verdade? Mas aquela geração dos anos 90, começo dos 2000, ela ficou em paz, feliz da vida com tal pós-feminismo, acabou. Acabou, resolveu-se, vamos para frente, que a mulher é poderosa. E vem um papo, um lero de empoderamento. Empoderamento, um empodera, né? O resto não empodera. Se olhar a população, tem uma poderosa. Então, tem o empoderamento, roupas, aquele papo de empoderamento que eu acho complexo. E resolvido. E então, a gente estava triste, porque não tinha legado. O feminismo não tinha deixado legado. Aquilo ia acabar, toda aquela produção de conhecimento, todas aquelas instituições, aquilo estava ficando ralo. E, de repente, eu estava vendo televisão e aparece o Eduardo Cunha dizendo o seguinte: vamos rever a lei, me esqueci agora o número, que deve revogar. Quer dizer, ele propunha a revogação de uma lei que permitiu o aborto em caso de estupro. Então, a proposta dele era que se andasse para trás e o aborto não fosse mais legal quando houvesse a circunstância do estupro. Muito bem. Isso aí fez um barulhinho. E, gente, uma semana depois, a porta do fórum na cidade da Cinelândia, tinha milhões de meninas que eu não sei de onde saíram, com roupas, coreografias e fora cunha. É uma coisa, eu vou mostrar esta imagem. Eu digo assim, não deu. Fiz errado. Ah, sim? Ah, para aqui? Não. Ele vai botar. Mas apareceu do nada. O que é fantástico é que eu não conhecia esse movimento. Foi? Ah, agora. Ó, isso aí é o Fora Cunha. O Fora Cunha não foi brincadeira. Foi muita gente que foi mobilizada, não sei de onde. Aí eu comecei a fazer palestra, porque a minha área de trabalho são as culturas emergentes, são quando elas ainda não estão legitimadas. Quando começam a aparecer sintomas de mudanças culturais, eu vou em cima e estudo. A vida toda foi esse meu objeto de trabalho. Apareceu isso, eu já grudei nas meninas. E eu comecei a falar muito sobre isso, fazer palestras, escrever artiguinhos, jornal, não sei o quê. E aí a Companhia das Letras me encomendou um livro sobre essa geração. Aí eu falei, bom, difícil, porque aquilo era tão alheio a mim. A cara das meninas, o corpo das meninas, a roupa das meninas, a fala das meninas. Não era nada a ver com eu, feminista. Eu não me reconhecia naquelas meninas, apesar de ficar feliz, porque eram netas fantásticas. Iam levar para frente, mas eram netas, eu não tinha identidade, eu não falava daquele jeito, eu não queria aquelas coisas, eu não sabia, principalmente,
não tinha agilidade nem competência com hashtags e blogs, coisa que era o uso maior dessa geração. Essa geração de feministas é quase nativa digital, o que fez uma diferença radical. Ela era quase nativa digital. Eram pessoas que, sabe, por pouco não viveram totalmente imersas no mundo digital. Mas elas eram formadas e nos estudos elas já sabiam brincar com esse brinquedo. E esse brinquedo, a gente sabe, é poderoso para o bem e para o mal. Mas no caso das meninas, foi para o bem, porque elas se mobilizaram. Não, eu tenho que falar uma coisa antes, que eu acho importante, que é, eu fui procurar, né, para fazer o livro, eu falei, de onde saíram essas meninas? Porque era do nada. A gente estava triste, eu juro, eu, Jaqueline, Jaqueline Pitangui, Branca Moreira, tudo deprimido em casa, porque acabou. Mas não, apareceu esse monte de gente. Aí eu comecei a entrevistar, a fazer campo, ia às passeatas, e eu percebi que todas participaram, acordaram para a política. Em 2013, no Vem Pra Rua. Aí eu comecei a observar a lógica do 2013. A lógica do 2013 traz uma linguagem política absolutamente inédita. É a lógica da internet. É uma coisa horizontal, aí que eu adoro. Isso aí é um estudo que o Luiz Eduardo Soares fez, interessantérrimo, de 2013, em que ele pegou a dramaturgia das passeatas de 2013. Então, tinha milhares de... Cada pessoa pedia uma coisa, você não tinha uma causa. Uma pedia educação, outra transporte, outra chega de violência. Não era ideológico, não era político. Podia ser Dilma ou não Dilma, tanto faz. Resolve o meu problema. Educação, é fome, é trânsito. É engraçado, porque cada um tinha... Então, ele fez fotos e mostrou a diversidade. Para quem? Qual é a causa disso? Contra quem estão falando? Quem que eles querem? Nada. Nada. Era totalmente um mistério isso. E tem uma das placas que ele fotografou que é sensacional. O cara escreveu assim: é tanta coisa que eu não sei qual é. Isso é uma placa desse tamanho no meio da rua. Quer dizer, era uma coisa que você vê a substituição clara, né, do sujeito político, que pede intermediação, que dá passos formais para o sujeito social, que defende direitos básicos, éticos. Ele não tem causa, ele quer comer, ter saúde e não ser morto no meio da rua. Tá de bom tamanho. Então, é uma mudança muito grande. Muito grande. Eu não entendo. Eu sou uma pessoa dos anos 60, careta, xiita. Eu não consigo avançar com essa velocidade. Mas elas avançam. Quer dizer, isso é a linguagem da internet. É uma linguagem sem liderança. 2013 não tinha líder. Quem é o líder de 2013? Quem é a liderança feminista hoje? Não sei. Não podia dizer Djamila? Eu não posso. Djamila é uma professora bonita, carismática, mas ela não responde pelo feminismo, de jeito nenhum. Então, quem é a liderança hoje? Se me perguntar dos anos 60, eu digo todas. Feminismo, digo da praça, digo de estudantil, todas as lideranças eu tenho na cabeça com a maior facilidade. Não temos mais lideranças nesses movimentos sociais jovens. Eles são horizontais, eles são... Deixa eu ver se passa mais para cá. Aí é tanta coisa que nem cabe aqui. Isso aí é uma das coisas, eu vim para a rua, né? E aí, é falta de liderança, é falta de intermediário, que eu acho a coisa mais importante e é o perigo maior que a gente tem com a internet. Porque eu, na minha geração, o que a gente fazia? Votava no cara que ia defender as mulheres. Aquele deputado é ótimo, ele vai pedir isso, vai pedir aquilo. Agora eu sou velhinha, deputado. Sabe quem era o deputado da velhice? Era o Sérgio Cabral. Esqueceu no meio do caminho, né? Mas era. Então, você votava naquele que te representasse. Isso acabou. Você fala com a pessoa direta, sem intermediário de política, sem Congresso, sem Senado, sem nada. Bota na internet e manda, que vem uma onda gigante de resposta. É imediato. A falta do contato feito pelo intermediário
é tenebrosa, ela dá um medo terrível. Lembra a gente tem o caso Bolsonaro, né, que tinha aquele bolsão, ele falava direto, ele ainda fala direto. O Trump fala direto, o Lula está tentando falar direto, mas ele também é meio velhinho que nem eu, é meio difícil acelerar para acompanhar esse domínio da internet, né, enfim, é um mundo que eu não conheço, sem representação, né, um mundo sem representação, que é o caso do mundo da internet horizontal e sem líder. E aí, na outra foto, tinha mais uma coisinha que eu me esqueci, que era a seguinte: um jornalista foi entrevistar um menino de uma passeata, um blockbuster desse, e perguntou. O menino falou, depois ele disse: agora me diz seu nome. Ele disse: anota aí, eu sou ninguém. Não tem essa, não é ninguém. Aquilo é uma massa informe. Muito bem. Então, o feminismo se formou. Aí eu descobri meu problema para começar a escrever meu livro. E eu vi que todas participaram e todas, no Cunha, reacenderam a chama de 2013 e foram com aquela linguagem nova política para o feminismo e para a rede, né? E então, primeiro, teve uma coisa de rede grande. E o site mais, não dá nem para citar, no livro eu tenho um levantamento enorme, mas aqui eu estou falando do Think Olga, que é o maior e o mais antigo dos nós, né? Porque aqui dentro tem muita, porque o que as feministas trabalharam na internet não foi blog, não foi site, não foi nada de WhatsApp, foi hashtag. Hashtag é um símbolo interessantíssimo, porque ele vem da publicidade. Quem inventou o hashtag foi o mundo publicitário. Quer dizer, é uma coisa a curto prazo, a meta é curta. Então, você vai fazer, por exemplo, lançar um carro, você joga tudo, aposta tudo numa hashtag, num impulso, começou a vender, você passa para outro. Você não é revolução, você não quer que aconteça, que mude. Não, você tem um efeito, você tem uma causa de efeito imediato, curtinho de preferência. E as meninas usaram a linguagem da publicidade em vez de usar a linguagem, isso é interessante, em vez de usar a linguagem mais frouxa da internet, né? Foi tudo de hashtag. Hashtag primeiro assédio, hashtag elas por elas, hashtag nenhuma mais, né? Hashtag tudo, né? Hashtag MeToo, tudo é hashtag, é uma coisa que vai com toda a força publicitária, uma linguagem de publicidade, joga no ar e tem um retorno inexplicavelmente enorme. Porque esse caso do Olga, eu não posso ficar contando muita história, mas esse caso do Olga eu acho interessante, porque a dona desse site, quem criou esse site, é uma mulher de 40 anos. E ela abrigou, é um ambiente, abrigou vários hashtags, e abrigou meu primeiro assédio. Então, quando a garotada lançou meu primeiro assédio todo, ela, Olga, a dona, publicou o assédio dela, que ela nunca tinha falado. Ela tinha tido um assédio, eu nunca tive assédio, eu acho que eu sou normal, mas parece que quase todo mundo teve. Mas a Olga tinha sido assediada, e a Olga contou no seu site atrasada, depois das meninas, porque é uma coisa de microfone, gente, é interessante essa comunicação. Se a gente vai a uma passeata de meninas, você vê os microfones. Então, você fala na primeira fila, alto, a segunda repercute, a terceira repercute, e todas as filas falam, aquela voz fica altíssima, e ecoando, demora. É uma estratégia que eu nunca tinha visto em política. Eu fui daquelas chatas militantes estudantis, nunca vi uma coisa dessa. É tudo palavra de ordem, um falava, o resto batia a pau. Agora não, você pega o microfone e aquele ecoa, e todo mundo sente um só, por isso que anota aí, eu não sou ninguém. Então, tudo é muito novo, né? Então, o primeiro passo, acho que a primeira ocupação grande desse novo feminismo, que é chamado também de feminismo de sofá, porque eu não saio de sofá, fico o dia inteiro lá. Então, desse feminismo foi o controle e o investimento alto na internet, nas redes sociais, principalmente, né? E é um feminismo muito diferente. Ele ia para a rua através da internet. Quer dizer, de um momento para outro, é o flash mob. De um momento para outro, uma bota na rede, encontra na rua
Gonçalves Dias, esquina de não sei o quê, amanhã às 8 horas da manhã. É em cima da hora. E aquilo se organiza, você não sabe, pode ser que seja um fracasso. Mas, geralmente, com essas redes muito potentes, ela enche, né? É aquele susto, você não sabe nunca onde é que está, onde é que vai acontecer um flash mob. E essas meninas, elas têm outra linguagem também. Essa coisa da performance é muito importante, porque elas dizem, elas não, os professores dela, dizem que a performance alarga a capacidade de escuta. E a determinação dessa geração é ser ouvida. A minha não era. A minha era simplesmente mudar o mundo. Não mudei. Mas a delas é ser ouvida. Foram. Porque hoje, se você fizer... Eu estou aqui na academia por causa disso, porque eu sou mulher. Morreu a Nelly da mulher, entrou outra mulher. Está na agenda, tem que ter mulher. Então, é uma coisa que é uma coisa que está na agenda, que todo mundo tem, qualquer empresa tem que ter mulher, depois tem que ter negro, depois tem que... Enfim, mas é uma coisa que não estava assim estabelecida. Então, elas fazem essas performances na rua, eu vou voltar a elas, mas, principalmente, o que eu queria falar muito é sobre o corpo. O corpo, na minha geração, eu estou comparando sempre porque eu sou velha, ué. Na minha geração, o corpo era o problema. Maternidade compulsória, corpo. Aborto, corpo. Violência contra as mulheres, corpo. Feminicídio, corpo. Assédio, corpo. Saúde precária das mulheres, falta de cuidado de saúde, corpo. É tudo corpo. Qualquer demanda das mulheres que você for olhar é em torno do corpo da mulher. É a coisa a ser liberada, é a coisa a ser tratada, resolvida. Essas meninas resolveram o seguinte: as outras lá já resolveram o problema do corpo, agora eu vou usar como plataforma. Os homens gostam de olhar para o corpo, não gostam? Então eles vão olhar. E aí elas saem assim na rua, escrito, proibido o quê? Tocar. Não é não, sou feminista. E ninguém toca. É espantoso. Porque se eu tivesse uma filha que saísse assim na rua, não ia dormir. Mas não toca. Foi feita uma pesquisa no último carnaval, essas meninas não são tocadas, elas vêm com esses dizeres. Primeiro, o homem fica com medo porque ela já está sem roupa, já causa um certo freio de mão ali, não é normal. Quer dizer, agressivo, é potente, né? E depois elas vêm com o recado como se o corpo fosse apenas uma plataforma de comunicação, que eu acho sensacional. Elas dão uma virada de mesa aí. E a Marcha das Vadias é a maior representação disso, né? A Marcha das Vadias vocês sabem da história, eu não vou contar, né? No Canadá houve o estupro, aí a moça o delegado disse que é porque ela era vadia, estava tentando os homens, aí as mulheres canadenses todas se reuniram no dia seguinte, somos todas vazias, saíram todas peladas para a rua. E aí começou uma coisa forte com o corpo. Então, ali o corpo nos pertence. Está vendo como elas vêm? Elas estão nuas. E o corpo delas pertence a elas. Que ninguém mexe numa menina dessa. Teve uma vez, parece que uma polícia tentou parar. Isso é maravilhoso. Tudo tem relatórios de carnaval, da polícia. Uma polícia tentou parar e tinha uma sargenta lá dentro que disse: ops, deixa a menina. A sargenta acabou com o sargento. Bom, então tem isso a coisa, e a gente passa por uma coisa engraçada, que é a coisa que a Bila Sorge, socióloga maravilhosa, disse, que clareou muito a minha cabeça. Na minha geração, a gente falava, o pessoal é político, né? O que eu fizesse comigo, eu estava fazendo com a sociedade. Se eu mudar, tudo muda, não é isso? Agora, elas inverteram. O político é que é pessoal. É completamente diferente. Agora, o político é que é pessoal, quer dizer, você faz política com o seu corpo. A política é a mesma, não estou descobrindo uma nova política. Eu estava descobrindo uma nova política, que era a política do corpo, várias outras políticas novas para mim. Mas agora elas dizem, já está resolvido isso. Para essas meninas novas, tudo que a gente fez estava resolvido, não precisava ficar esticando muito. Elas vão fazer valer. Então, elas fazem do político uma performance pessoal. E tem essa coisa que foi a maior contribuição
das meninas, né? Porque a coisa das meninas era fazer barulho, era ser escutada, era impactar. E então apareceu, de repente, também, já tinha, por exemplo, feminismo negro, desde 1980, ele é muito respeitado academicamente. O pensamento feminista negro, Patricia Collins, Angela Davis, maior respeito, maior atenção e reconhecimento. Mas as mulheres negras, elas não tinham reconhecimento daquelas teóricas acadêmicas. Se elas entrassem numa marcha, elas não teriam o poder que têm hoje. Então, de repente, o feminismo de internet, que vem demanda para todo lado, como a gente viu nas passeatas, a educação, a violência, qualquer coisa, é tudo é tanta coisa que não tem nem o que dizer. Apareceram lésbicas, bissexuais, asiáticas. Eu fiz um trabalho sobre feministas asiáticas, parece que elas sofrem muito, as japonesas. Asiáticas. Tem as evangélicas, que eu amo, depois eu vou passar aí. Tem as evangélicas, é de todo lado, não é só feminismo preto, branco e trans, não é isso. É de todo lado, é uma diversidade de demandas, porque cada um tem sua experiência de violência particular, de violência ou prazer, ou sei lá o que é, mas tem sua experiência diferenciada. E elas querem que se foque, porque no meu tempo, para mim o feminismo era branco. Eu defendia as mulheres como se as mulheres existissem, não existem. Está provado, né? Sou lésbica, sou feminista, bom, enfim. Sou trans e resisto. Tudo na roupa. Aí, feminismo indígena são lindas. Aliás, essas feministas são todas lindas. A gente não era tão lindo no nosso tempo. É verdade. Marcha das Mulheres Negras é um fato histórico da maior importância. Foi a primeira marcha oficial de 2015. Foi ontem. É muito próximo. Foi logo o primeiro resultado de 2013. Foi a marcha, foi em Brasília e foi gigantesca. Foi a primeira vez que as mulheres negras reunidas impactaram politicamente, né? Como sujeitos políticos. E é interessante que eu tenho que passar batido, mas o feminismo negro ele tem uma coisa com o feminismo branco muito interessante. Várias que você entreviste vão dizer, eu não sou feminista. Eu não sou feminista por quê? Porque feminismo é uma coisa europeia, feminismo é uma coisa branca, e eu tenho um legado africano de matrilinear, de ancestralidade aí, que conta uma outra história sobre as mulheres, e é ali que eu vou me alimentar para a minha luta. É o mulherismo africano, né? Então, tem uma cisão grande, que eu acho bem interessante. Se você perseguir esses dois filões, você vai ver um confronto aí de Deus e o diabo, muito interessante, forte. Mulherismo, suas gerações, né? Tem uma coisa. As evangélicas são maravilhosas. As evangélicas, eu adoro as evangélicas, porque estão campanha do aborto evangélica. As evangélicas são especiais para mim, porque as evangélicas brigam na Bíblia. É sensacional. Elas pegam a Bíblia, chamam o pastor e dizem aonde está escrito que Deus é contra homossexuais. Vamos procurar. Não acha. Aonde está escrito, elas fazem a leitura hermenêutica, que nem a leitura judaica, é maravilhoso, e não acha a pregação dos pastores ali. Então, é uma briga hermenêutica. É lindo aquilo, aquelas mulheres querendo. Então, me diz, as religiões africanas, que principalmente os traficantes evangélicos, né, dizimam a cada dia terreiros e terreiros, elas lutam pró-terreiros, mostrando o negócio da liberdade religiosa que tem na Bíblia. Então, a tolerância com outra religião, né? Então, é muito interessante, porque esse talvez seja o mais intelectual dos feminismos, o feminismo evangélico, né? E aqui é uma coisa interessante, eu não vou falar, porque já estou acabando, mas a Casa das Mulheres da Maré é um exemplo do feminismo que ainda não foi estudado, saiu agora o primeiro livro, que é o feminismo favelado. Tem esse também, que não se confunde com o feminismo negro, que não se confunde com o feminismo... Enfim, é o feminismo pobre, também não se confunde. É o feminismo favelado. São pessoas que estão entrando na universidade, que são negras ou não,
porque a quantidade, por exemplo, o coeficiente de nordestino na favela talvez ande superando o coeficiente negro, e então são pessoas que não estão lutando por identidades étnicas nem nada, estão lutando pela precariedade. Elas parar de sobreviver para viver, estratégia de sobrevivência fora. Então, tem uma coisa de redes de solidariedade em todas as favelas e capacitação agressiva das mulheres, para que elas possam ganhar dinheiro, se identificar. Enfim, também é uma coisa que não dá para desenvolver, mas é interessantíssimo para a gente pensar, que é a força evangélica da cultura da prosperidade, da teologia da prosperidade. Que tudo isso é teologia da prosperidade. Se chegar, o empreendedorismo individual virou um ato de fé. E isso você sente muito no contato com a cultura. A literatura marginal é espantosa. Palavra cura e palavra salva. Isso é um ritual evangélico. Mas não está no sarau. Eu estou falando porque a palavra me cura. E a palavra cura, é o trauma que cura pela poesia. É tudo muito evangélico, é o testemunho, é o encontro com Cristo, pela revelação. É muito... Mas não dá para falar tudo num dia só. Aqui tem um texto da Grace Passot, que é uma super dramaturga negra, mineira, que escreveu isso, que eu acho que define o sentimento do ativismo feminista jovem. Ela diz assim: historinhas eu tenho 1000, poderia contar várias, mas não é isso que importa. Importa se ressoa, importa se te importa, se me exporta para ti, leitor, importa se me ouve, se me escuta, se move, o quê? Nas batidas, sei lá, nas suas batidas, se acelera, se retarda. Quer dizer, quando você vê, por exemplo, um slam, um movimento de slam, você pergunta: isso é poesia? Para aquelas meninas que estão performando, basicamente, ela vai dizer: sim, é poesia de mensagem. Quer dizer, toda a volta desse ativismo é para ter impacto, para ressoar. É toda para ser ouvida, e é sensacional porque é uma estratégia mestra, quer dizer, central, e teve sucesso. Porque ninguém é mais... Todo mundo tem medo. Nas universidades, não, agora nessa idade a gente está estável, mas nas universidades dá muita aflição. Os meninos ficam muito inseguros se assédio, não é assédio. Sabe, tem internet para botar, a pessoa perde o emprego. É duro, é muito complexo e é muito perigoso também, né? Porque se você enjoar do cara e disser que ele te assediou, até desdizer vai demorar. É feminismo de resultado que eu escrevi lá em cima. Agora, a última estratégia que eu vou falar é de ocupações. Não é muito marcha pela rua. Teve o Eduardo Cunha, mas não teve mais. O que você tem é ocupação de espaço, ocupação da rede, eu já mostrei, ocupação de escola. Eu fiz campo em todas essas escolas secundárias, somente as de São Paulo, lembra? Que é aquele negócio para ver o feminismo. As meninas, elas eram protagonistas daquele lugar, e os meninos de 12 anos eram sensacionais, porque eles entendiam muito bem a equidade entre os poderes. Eles cozinhavam, eles fizeram campanha do shortinho, não sei se lembra do hashtag shortinho, que o Pedro II não deixou as meninas irem de shortinho, e elas queriam fazer a hashtag shortinho, tem direito ao shortinho, porque os meninos vão de shortinho. E os meninos avançaram no hashtag shortinho, entraram em massa. Então, é uma geração bem diferente. Essa de 12, né? De 18 já não é. O pior homem que existe, isso é engraçado, é uma fofoca de feminista, é o homem branco de 50 anos. Esse não dá. Aqui são as escolas do Distrito Federal, e aqui tem uma ocupação da escola da ESD. Isso é lindíssimo. Isso aí tem uma Ana Mendieta, não sei se vocês conhecem, é uma artista cubana que fez uma obra muito em cima de violência contra a mulher, e essa Alice Turbu fez em cima da notícia. Tinha uma menina que teve 30 estupradores, lembra? Pois é, ela fez em cima daquele caso. É lindo, né? Botou na entrada da ESD uma ocupação de protesto, e tinha muita gente em volta, de protesto daquele estupro coletivo.
Aqui também é tipo de performance que você vê dentro das instituições que aparece. E tem a coisa negra que realmente passou à frente de tudo e todos na questão da roupa, da questão da performance. É que chamaram, que as meninas negras chamam de tombamento. Né? Ela chegou e tombou, quer dizer, acabou, ninguém mais fala. Lacração é a mesma coisa. Lacrou, tomou poder. Luta e afrofuturismo, que é uma estética que vem se desenvolvendo, está com muito filme, né, agora, Beyoncé, etc., que é uma estética sensacional, que é uma estética que pega a ancestralidade, a riqueza, o poder dos tempos passados e joga para o futuro como uma projeção do futuro do movimento negro, né, da arte negra, né? Isso aí tem muitos estudos sobre afrofuturismo, é muito lindo. E, principalmente, ele é rico, ele é abusivo, ele ostenta ouro. Eu acho isso interessante. Elas são lindas demais. Aqui são saraus, que as mulheres tomaram o mercado de saraus, porque é essa forma de falar impactando. E esses saraus têm muito pano para manga para a gente pensar, porque é um formato de literatura com função social diferente, com projeto diferente, mas eu vou passar batido. As mulheres tomaram o mercado de sarau e você tem a sarau de mulher trabalhadora, sarau de evangélica, sarau. Aí vem todos aqueles subgrupos, todos fazendo sarau, porque a palavra cura, a palavra é o poder. É muito religioso isso. É muito interessante o valor que a literatura tomou. É a palavra de Deus, é uma coisa forte, aflita. A nossa poesia não é poder nem a cura, a poesia tradicional. Aqui é o Slam das Minas, que é o Slam das Meninas, exatamente isso que é definido brilhantemente, eu acho, como uma poesia de mensagem. Quero saber se estou fazendo poesia, não. Se não gostar, não gostou. Eu tenho uma mensagem para passar e eu vou passar. E o slam não pode ter um acompanhamento instrumental, nada. É a voz, a cigrafia, como você joga a voz, e o corpo, e o texto. Então, você se joga no chão, você fala, você grita, você passa aquela coisa de qualquer jeito. E aqui a última slide é a última grande reunião feminista, que foi a coisa da Marielle, a morte da Marielle, e ele não, né? Esses foram os últimos movimentos assim de massa que a gente tem dessas jovens. E aí espero que não tenha acabado. Eu estou com o nome errado, meu nome é Teixeira. Então, tá, obrigado. Queria contar uma historinha que eu vivi. Conta. Não, a historinha eu contei. Já contou? Estou dizendo como é que eu encontrei com essas meninas lindas. E eu querendo mudar o mundo e elas achando que eu estava doente. Olha, tão encantadora a palestra de Heloísa que eu gostaria de pedir licença para abrir para a plateia, fazer 2 perguntas. Só peço que sejam objetivos e não façam comício. Pode ser? Não façam o quê? Não façam comício, porque às vezes a pergunta vira comício. Doutor Domício Proença Filho, quer falar? Então, estamos todos mudos diante dessa encantadora explanação, palestra. Com medo das mulheres. Essas meninas são fogo, não são igual a gente, não. Tomara que as meninas tomem logo o poder e que sejamos todos felizes para sempre. Muito obrigado, Heloísa. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Ela foi um amor, ela não botou o ar.